Sindicato dos Mineiros avalia relatório que fala sobre a categoria que foi entregue no Senado. Relator da reforma da Previdência no Senado leu seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Bombeiros de Criciúma estão de prontidão para a operação de combate a incêndio na Amazônia. Casa do Empreendedor traz números positivos e crescimento na geração de empregos em Criciúma. E ainda, Dia Nacional do Voluntariado. Data criada para homenagear as pessoas que tiram um tempinho de suas rotinas agitadas para beneficiar quem mais precisa. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O presidente do Sindicato dos Mineiros está avaliando o relatório que fala sobre a categoria e que foi entregue no Senado. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Enquanto o texto da reforma da Previdência tramita no Senado, algumas categorias se mobilizam pedindo alterações. Talvez a mobilização mais intensa seja a dos mineiros. Graças ao bom Deus e à categoria que ela é mobilizada, a gente está conseguindo mobilizar muito a rede social, as redes sociais. Está fazendo a diferença. Então eu acredito que é possível a gente chegar no ponto que a gente quer, né? Queremos justiça em relação à nossa categoria. Em relação às outras categorias, nós estamos fazendo a nossa parte, né, com os nossos mineiros. Daí cada sindicato faz a sua parte. Atualmente, os mineiros podem se aposentar com 15 anos de serviço e não possuem uma idade mínima. O texto inicial da reforma mantinha o tempo de serviço, que corresponde a 15 anos, mas previa uma idade mínima de 55 anos para aposentadoria. A mudança poderia ser válida apenas para os mineiros que se aposentarem a partir da aprovação da reforma, mas a categoria pediu mudanças, principalmente no que diz respeito à transição de quem já está trabalhando. A nossa mobilização partiu através de uma conversa com a Dalvânia Cardoso, para que ela procurasse o senador Expedinho Amin e apresentasse para ele a nossa aflição em relação ao relatório aprovado na Câmara, ao texto aprovado na Câmara, e a injustiça que estavam fazendo com a nossa categoria. Então ela de imediato chamou o senador e fez essa conversa com ele. A partir desse contato com o senador Expedinho Amin, a categoria foi até Brasília na última semana. Representantes da região participaram de uma audiência da Comissão de Constituição e Justiça e puderam apresentar dados sobre a atuação nas minas. Ao Senado, eles apresentaram ainda um vídeo, que é parte de um documentário mostrando o dia a dia do trabalho dos mineiros. Para o presidente do Sindicato dos Mineiros de Criciúma e região, tudo isso foi bastante impactante aos senadores e pode ter sido significativo para uma mudança no texto. Não tenho dúvidas que a nossa ida, a iniciativa do senador Expedinho Amin, a nossa ida a Brasília, foi que onde podemos alcançar uma grande mudança no texto, em comparação da Câmara para o Senado. O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, entregou nesta terça-feira à Comissão de Constituição e Justiça da Casa seu relatório para a proposta. O novo texto apresenta mudanças positivas à categoria. Ele altera as regras da aposentadoria especial e retira a idade mínima. Mas entre os mineiros permanece a preocupação com a transição. O presidente do sindicato explica que um mineiro que estiver prestes a se aposentar hoje, por exemplo, teria que trabalhar mais alguns anos para conseguir o benefício. O relatório do Tasso foi muito claro. Não foi assim o que desejávamos, mas comparando o texto da Câmara para o relatório do senador Tasso Gereissati, conseguimos, através de tudo isso, da mobilização, reduzir 11 anos e meio de trabalho de um texto para o outro. Mas, de qualquer forma, ainda ficamos sem transição. O mineiro que tiver faltando nem um mês para se aposentar, ainda vai ter que trabalhar 7 anos e meio. E a categoria segue mobilizada. Através do senador Expedinho Amin, os mineiros vão buscar alterar esses pontos por meio de emenda. De qualquer forma, nós estamos muito agradecidos porque houve mudança muito significativa.
Como eu te falei, o trabalhador vai trabalhar 11 anos e meio. Mas não ficou bom, não ficou legal, né? Ainda continuamos injustiçados pelo fato de que estiver faltando um dia de serviço para poder te aposentar, você vai ter que trabalhar mais 7 anos e meio. Então a gente vai tentar lutar, né, junto com o senador Esperidião Amin, para que ele possa apresentar no Senado uma emenda que nos beneficie, vamos dizer assim, nos propõe uma transição para esses trabalhadores que falta pouco tempo para se aposentar. Essa é a ideia. E o relator da reforma da Previdência no Senado, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, leu ontem o seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Agora os senadores têm que terminar a análise do relatório para, enfim, enviar a reforma da Previdência para a votação no plenário da Câmara. Antes mesmo do início da leitura do relatório, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB, antecipou a grande quantidade de emendas que já tinham sido apresentadas pelos parlamentares. Nós estamos, por enquanto, vamos ler o relatório e temos ainda que deliberar sobre a PEC principal. Não sabemos nem se ela vai ser aprovada nesta comissão. E, em sendo aprovada, o foro competente para dirimir qualquer dúvida em relação à PEC paralela passa a ser o plenário do Senado. O relator da proposta, senador Tasso Gereissati, do PSDB, leu as 58 páginas do seu parecer favorável à matéria. Resta claro, desta introdução, a análise da constitucionalidade da PEC, que a Constituição não se coloca como obstáculo à reforma da Previdência. Ao contrário, ela exige a reforma para a concretização de variados direitos. Gereissati dividiu o relatório em duas partes. Na PEC da reforma da Previdência, aprovada na Câmara, o senador retirou alguns pontos do texto. Assim, a reforma não precisará voltar para nova votação dos deputados. O relator retirou da reforma pontos relativos ao benefício de prestação continuada, o BPC, que permitia reduzir a concessão de novos benefícios. Também foi retirado o trecho que impedia estados e municípios de cobrar alíquotas extraordinárias de previdência em caso de déficit. E ainda dispositivo que tornava mais dura a aposentadoria especial de trabalhadores expostos a agentes nocivos, como mineradores. O senador apresentou uma PEC paralela, que permite estender a reforma aos servidores públicos dos estados, desde que os governadores aprovem uma lei ordinária nas assembleias legislativas. Em caso de aprovação, a reforma é automaticamente estendida aos municípios. Se um prefeito for contrário à lei estadual, terá 1 ano para aprovar na Câmara dos Vereadores uma lei para rejeitar a reforma. Gereissati aproveitou para propor ajustes na reforma original aprovada na Câmara e propôs que nenhum pensionista terá renda menor que um salário mínimo. Assim, o relator aumentou o valor do benefício recebido por pensionistas com filhos menores de idade e acrescentou pelo menos 10% no valor da aposentadoria por incapacidade em caso de acidente de trabalho. O senador manteve a contribuição mínima de 15 anos para homens e mulheres, para quem já está ou irá ingressar no mercado de trabalho, e propôs reabrir o prazo para servidores federais optarem pelo regime de previdência complementar, o FUNPRESP. Para cobrir essas concessões, Tasso Gereissati apresentou novas fontes de arrecadação. Entre elas, a cobrança da previdência de setores que atualmente estão isentos, como empresas de exportação do agronegócio e entidades filantrópicas das áreas de saúde e educação. Continuariam isentas as santas casas e entidades que atuam na área assistencial. Além disso, também seria cobrada de empresas beneficiadas pelo Simples a parcela da contribuição previdenciária relativa a acidente de trabalho. Nas contas do relator, as novas concessões vão diminuir a economia em 95 bilhões de reais. Mas as novas fontes de receita podem gerar 155 bilhões, o que elevaria a economia final com a Previdência para 1 trilhão de reais pelos próximos 10 anos. Valor acima da previsão de reforma que veio da Câmara, que era de 933,5 bilhões.
além dos 350 bilhões de reais que serão economizados se for aprovada a extensão da reforma para os estados. Após a leitura, a presidente da CCJ concedeu um prazo de vista de 5 dias, tempo para os parlamentares analisarem o texto que foi apresentado. A proposta de emenda à Constituição, que muda as regras da aposentadoria, deverá ser votada aqui na comissão na próxima quarta-feira. A expectativa é que a PEC seja incluída no dia 10 de setembro na pauta do plenário do Senado, quando deve ocorrer uma sessão dedicada ao debate do tema. A votação em primeiro turno está prevista para dia 24 e a estimativa é que a do segundo turno ocorra em 10 de outubro. Para ser aprovada, a proposta precisa de ao menos 3/5 dos votos favoráveis, o equivalente a 49 senadores nas 2 rodadas de votação em plenário. A seguir, Casa do Empreendedor traz números positivos e mostra crescimento na geração de empregos em Criciúma. Bombeiros de Criciúma estão de prontidão para a operação de combate a incêndio na Amazônia. Pois é, Éber, aqui de Santa Catarina são 12 bombeiros militares que já estão preparados de prontidão e podem ser chamados a qualquer momento para participar, então, dessa força-tarefa na Amazônia. Eu estou aqui em Criciúma, daqui da região de Criciúma também vão partir 4 militares, bombeiros militares. Eu vou conversar com o comandante dessa força-tarefa aqui do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Tenente Favre, conta pra gente o que define também, né, a preparação desses profissionais que devem participar dessa força-tarefa. Bom, o governador do estado ele solicitou ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina que deixássemos de prontidão 12 bombeiros militares e esses bombeiros são selecionados com base na sua capacitação para atuar nesse tipo de evento. Então, em todo o estado, selecionamos bombeiros que possuem curso de combate a incêndio florestal e possuem experiência para atuar nessa área. Aqui da região não foi diferente, selecionamos 4 bombeiros da nossa força-tarefa que possuem curso e experiência para atuar nessa área. Já existe uma data para que eles possam ir para lá? É certo de que esses bombeiros vão participar dessa força-tarefa? Eles podem ser chamados a qualquer momento? Eles podem ser chamados a qualquer momento, a depender do comando da operação que já está atuando lá na região amazônica. Assim como ocorreu em Brumadinho, a gente recebeu a solicitação para ficar mobilizado, aguardando o chamado, e isso pode ocorrer a qualquer momento, dependendo da necessidade lá do local. Esses 4 bombeiros militares não são todos só de Criciúma, né? Não, nós temos 2 bombeiros militares aqui de Criciúma, um bombeiro militar de Forquilinha e um bombeiro militar que atua no quartel do Turvo. Bom, isso mostra também o preparo, né, do Corpo de Bombeiros aqui da região por estar já com esses profissionais disponíveis e treinados para situações como essa, né, de risco e uma situação adversa. Né? Sim, incêndio florestal é um tipo de ocorrência que a gente tem bastante experiência de atuação, inclusive aqui na nossa própria região a gente acaba atendendo bastante chamados dessa natureza. E também a questão da qualificação, né, a gente acaba tentando o máximo possível qualificar os nossos profissionais para que possam atuar em qualquer tipo de cenário. E por isso a nossa possibilidade de apoiar esse evento tão crítico que está acontecendo no Brasil hoje. São 4 daqui, os outros de outras regiões de Santa Catarina, completando esses 12 do estado. Isso, nós temos 4 bombeiros militares aqui da região sul do estado, teremos outros 4 da região centro-oeste, do meio-oeste aqui do estado, e outros 4 do oeste do estado. Tá certo, então. Bom trabalho para vocês, tanto aqui quanto lá na região amazônica. Muito obrigado. Tá certo, então, conversando então com o Tenente Favre, que comanda essa força-tarefa aqui do 4º Batalhão. Lembrando que serão 12 bombeiros militares que vão para essa força-tarefa na região amazônica, serão 4 aqui da região de Criciúma. Débora Corrêa para o Informe Região. Em meio à recessão do país, Criciúma parece querer reagir ao atual cenário econômico que é bastante hostil.
A Casa do Empreendedor traz números positivos de crescimento na geração de empregos na cidade. Números que devem ser comemorados. A instalação de novas empresas e o aumento nas vagas de emprego colocaram Criciúma como destaque em crescimento. Os dados são da Casa do Empreendedor, que funciona desde o fim de novembro do ano passado e contribuiu para a abertura de novos estabelecimentos. Somente de janeiro a julho deste ano, o setor emitiu mais de 1.400 alvarás, resultando em um crescimento de aproximadamente 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi aberta de novembro para cá quase 2.000 empresas, já nós novos alvarás, né? E a gente está trabalhando para cada vez trazer mais. Então, o objetivo é nós vir numa ascensão com todas essas reformas que estão vindo também, está facilitando um pouco a vida do empreendedor, mas nós estamos dando todo o auxílio total para as empresas que queiram se instalar em Criciúma. Estamos dando toda a assistência desde a abertura da empresa até a sua instalação. E a Casa do Empreendedor é uma grande responsável por esses números. O espaço, inaugurado no ano passado, busca desburocratizar o processo de abertura de empresas, com vários setores reunidos em um só lugar. Ela foi aberta final de novembro de 2018 e ela tem como objetivo desburocratizar toda a papelada que antes era muito problemática para os empreendedores abrir as suas empresas. Hoje a gente conta todos os segmentos em um local só, que seria a vigilância sanitária, meio ambiente, bombeiro, viabilidade técnica e o próprio alvará. Hoje tudo num local só, facilitando a vida do empreendedor. E também conta com o site da Casa do Empreendedor, que é tudo via digital. Nós não trabalhamos mais com papelada, toda essa mão de obra, né? Tudo via digital. Agora, então, facilitou muito a vida para abrir uma empresa em Criciúma. Além das novas empresas, os números também são positivos em relação ao fechamento de empresas, que caiu no comparativo aos outros anos. De janeiro a julho de 2018, nós tivemos 1.161 empresas baixadas. Já de janeiro a julho de 2019, baixou para 76. Então, houve um decréscimo aí de 53% de baixa também. Então, além de a gente vir numa ascensão, num crescimento, também está reduzindo a baixa das empresas. Elas estão se estabilizando melhor. Isso é muito bom para o município também. Para o coordenador da Casa do Empreendedor, há situações específicas que contribuíram para que a cidade apresentasse esses números positivos. A Casa do Empreendedor ela faz parte desse processo todo, mas eu acredito que com a reforma trabalhista que já houve, com essa reforma tributária que está por vir, a reforma da Previdência, também tem a medida provisória 881, que também está facilitando a vida agora para abrir uma empresa, tá? Muito facilidade, né? Então a gente está trabalhando nesse sentido de dar todo o incentivo possível para cada vez crescer mais e desenvolver a nossa cidade, sempre buscando geração de emprego e renda. E ele lembra que a Casa do Empreendedor atende empreendedores para qualquer segmento e vai do pequeno ao grande porte. Qualquer pessoa que queira investir em algum estabelecimento na cidade pode encontrar orientações no espaço e até sair com sua empresa registrada. Aqui nós abrangemos todas as empresas, seja pequeno, médio ou grande porte, passa pela Casa do Empreendedor, porque é obrigado a fazer o seu registro, o seu cadastro, passa por todos os segmentos que está centralizado tudo hoje na Casa do Empreendedor. Então, tudo passa por aqui, independente do porte da empresa, vai passar por aqui e a gente vai dar toda a assistência possível. E ele ainda dá boas notícias. Algumas empresas de grande porte procuraram a Casa do Empreendedor para se instalar na cidade. Por isso, o governo municipal tem se mobilizado na instalação de loteamentos industriais que possam receber esses investimentos. Vários pedidos já, demanda. A gente já está com alguns projetos de novas áreas industriais, inclusive já estamos com um em andamento. E o projeto é sempre, à medida que encher um loteamento, já abrir um outro, para nós sempre atender as demandas das empresas que queiram se instalar em Criciúma, sempre facilitando, próximo à via de BR-101, alguma coisa facilitando a logística das empresas para tirar o trânsito de Criciúma. E aumentando as empresas, aumentam também as vagas no mercado de trabalho. O objetivo é esse, né? Quanto maior a assistência que a gente dá, maior o crescimento das empresas, maior geração de emprego de renda, vai gerar faturamento, vai gerar retorno ao município, seja de ISS, ICMS. Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo, dar toda a assistência técnica para que o empreendedor hoje, que não é fácil empreender em Criciúma,
ou no Brasil, a gente dá toda essa assistência para que eles venham realmente a se instalar e ter essa certeza que a coisa realmente vai melhorar. A seguir, vamos conferir uma reportagem especial sobre o Dia do Voluntariado. A data foi criada para homenagear as pessoas que tiram um tempinho no meio de suas rotinas agitadas para beneficiar quem mais precisa. Ontem foi o Dia Nacional do Voluntariado. A data foi criada para homenagear as pessoas que tiram um tempinho no meio de suas rotinas agitadas para beneficiar quem mais precisa. E vale de tudo para fazer o bem e ver o sorriso estampado no rosto de quem recebe esse carinho. Desde 2016, o José Lúcio vive em uma casa de repouso. Lá, o senhor de 85 anos tem todos os cuidados que precisa diariamente. Mas nada o alegra mais que receber esse grupo de jovens, funcionários de uma administradora de rodovias do estado de São Paulo. Juntos, vão ajudar o meio ambiente plantando essas mudas. Eu me sinto muito à vontade, porque eu recebo novidade. Porque aqui nós tornamos uma coisa rotineira e não é muito bom para o ser humano. Mas quando vem visita, a gente já vai dialogar com a visita e tem novidades de lá de fora. Isso nos ajuda muito, nos alegra muito, principalmente a mim, que sou curioso. Esses jovens que mudam o dia do seu José Lúcio são voluntários. Pessoas que doam parte do seu tempo para beneficiar os outros sem receber nada em troca. Temos alguns grupos, inclusive, que fazem campanhas durante o ano. Aí, final de ano, vem trazer uma festinha, sacolinha para os idosos. Tem voluntário que chega até se disponibilizar para acompanhar o idoso no médico. Muitas empresas já perceberam os benefícios do voluntariado, tanto que incluíram em suas rotinas. Afinal, um dia de trabalho que pode fazer a diferença ao lado de quem precisa. A gente deixa de lado o estresse do trabalho, as atividades e vem se dedicar a um momento especial com os idosos. A gente mais ganha enquanto voluntário do que, de fato, a gente imagina, né? Porque a gente doa atenção, doa carinho e, em troca, eles compartilham a experiência, compartilham a vida deles com a gente. Então, é um momento que, para a gente, é muito prazeroso. Segundo dados do IBGE, apesar de uma pequena queda de 1,6% em relação a 2017, em 2018, mais de 7 milhões de brasileiros fizeram algum tipo de trabalho voluntário em instituições como escolas, asilos ou hospitais. Já no GRAAC, o grupo de apoio ao adolescente e criança com câncer, são cerca de 600 pessoas que dedicam 4 horas semanais para ajudar nas rotinas do hospital. Este grupo, por exemplo, é dedicado à brinquedoteca. Assim, essas crianças podem esquecer um pouco do tratamento durante as brincadeiras. Assim que eu parei de trabalhar, eu falei, não, eu quero ser voluntária, porque eu já conhecia o trabalho que é feito aqui no GRAAC, né? A credibilidade que o GRAAC dá. Então, eu vim e me candidatei e consegui a vaga aqui na brinquedoteca, que eu costumo brincar que é o oásis do hospital, né? Aqui. Então, já tem 8 anos e pouquinho que eu estou aqui. Identificar o perfil do voluntariado é fundamental para saber em que área ele mais se encaixa. Para você ser voluntária, você se inscreve no site do GRAAC para marcar uma visita monitorada, conhecer todos os setores e depois tem eles fazem um recrutamento e é um trabalho super sério. A pessoa tem que ser muito comprometida. O Luiz adora dedobol, que é um tabuleiro com pinos para jogar futebol. No GRAAC, ele é responsável por organizar e incentivar competições. Eu tinha campinhos, né, parados em casa, né,
chegou um momento que eu pensei, por que não usar esses campinhos para alguém brincar e não ficar parados? Foi onde surgiu a ideia de eu mandar um e-mail aqui para o GRAC, demonstrando meu interesse em fazer esse campeonato, né? E aprovaram e estou aqui até agora. É um trabalho muito humanizado, onde você doa muito amor e onde você aprende muito. Porque assim, eu estou no GRAC há 28 anos e é uma transformação na vida. Hoje é dia de Primavera Saúde. Confira o tema que será explorado no programa que começa dentro de alguns instantes. Dormir bem é envelhecer com saúde. O tema que norteou a Semana Internacional do Sono nesse ano levanta uma discussão importante. O meu sono tem sido restaurador, afinal ele tem muita influência na saúde. Sono é o tema do Primavera Saúde dessa quinta-feira, em um bate-papo com o pneumologista e especialista em medicina do sono, Dr. Fábio Souza. A primeira grande pergunta é se uma quantidade de horas de sono dita adequada, né, que é entre 7 a 8 horas pela Organização Mundial de Saúde, por estudos relacionados ao sono, mas com qualidade, se eu acordo bem, se o sono é reparador, tudo bem. Agora, a gente já vive uma sociedade privada de sono. Eu tenho que dormir, por exemplo, entre 7 a 8 horas, mas eu durmo 4 horas, porque eu tenho que trabalho até mais tarde, no outro dia eu já tenho que acordar cedo demais. Então isso vai interferir na minha qualidade de sono, porque, claro, 4 horas é muito pouco para ter um sono restaurador. E aí no final de semana eu tento descontar isso, mas essa privação prévia durante a semana eu não consigo resolver dormindo mais, por exemplo, no final de semana. A analogia é, se eu não como, por exemplo, na hora do almoço, eu não vou conseguir, então, à noite, comer 2 vezes mais, né, o jantar mais o almoço, para restaurar a minha fome. O sono não é dormir bem, não é cumulativo. Não se é eu dormir cumulativo. muito no fim de semana, não vai auxiliar. Agora, o contrário até é verdadeiro. Se eu durmo mal, isso vai repercutir, né? Eu dormir uma noite mal, vai repercutir. Se eu durmo várias noites, realmente cada vez pior, como paciente com insônia, por exemplo. Transtorno de insônia 3 vezes por semana, sofrendo por 3 meses. Imagina, uma noite mal dormida a gente já fica mal, né? O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode assistir a TV Primavera de Criciúma pelos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Sou o Dr. Fábio Souza, médico pneumologista, especialista em medicina do sono. Convido você para falar um pouco sobre os distúrbios do sono. Até lá! E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.